Olá, amigos, desejo que todos estejam bem. Recordando Jesus, algumas frases que disse nos vêm à mente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se o teu inimigo quer fazer-te caminhar 1 légua, vai com ele 2. Estarei contigo até o final dos tempos. A cada dia basta o seu cuidado. E em João 14:6 está: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. O que estaria Jesus nos dizendo nesta última frase? Alexander Aparecido Gonçalves, palestrante espírita da cidade de Maringá, vai nos trazer importantes reflexões. Olá, Alexander, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco hoje. Olá, Ivone, olá, amigos que nos dão o prazer da sua audiência. O prazer é todo meu. Como nós sempre dizemos, é ótimo falar sobre Jesus. Com certeza. Quantas vezes Jesus se autodefiniu utilizando a expressão eu sou nos evangelhos? Jesus utilizou a expressão eu sou 7 vezes. E as 7 vezes elas estão no Evangelho de João. Segundo os estudiosos, o Evangelho de João, ele tem um objetivo diferente dos demais evangelhos, porque ele visa nos trazer o Cristo, o Jesus na sua missão crística, na sua missão, nos dizeres da doutrina espírita, de governador planetário. Então, Jesus se autodefiniu 7 vezes, todas elas no Evangelho de João, o que nos leva a raciocinar que todas elas tinham um objetivo muito grandioso. A primeira delas, nós vamos ver, eu sou o pão da vida. Jesus nos colocando como o alimento. O alimento precisa ser ingerido. Nós precisamos tirar Jesus de dentro de nós. O Evangelho se faz de dentro para fora, não de fora para dentro. Segundo momento, eu sou a luz do mundo. A luz precisa iluminar, estar à nossa frente. Se a luz está atrás de nós, nós próprios fazemos sombra no nosso caminho. Então Jesus tem que estar sempre nos nossos atos, sempre à nossa frente. Eu sou a porta, a terceira vez. Nós precisamos passar por Jesus. Precisamos abrir a porta para acessar o que tem do outro lado. Precisamos fazer esforços. Às vezes a porta está fechada, às vezes a porta está trancada, ela está emperrada. Nós precisamos fazer esforços para passar por ela. Eu sou o bom pastor. Ela é muito rica. Jesus diz, eu sou aquele que dá a vida por suas ovelhas. Jesus colocando aqui como aquele que nos conduz e que está sempre nos protegendo. Por mais difíceis que esteja a nossa vida em determinado momento, nós temos que lembrar, como aquela música Pegadas na Areia, que quando é necessário, Jesus nos carrega no colo. Eu sou a ressurreição e a vida, uma 5ª vez. Jesus se colocando aqui como aquele que faz com que nós tornemos a viver. Às vezes estamos numa situação complicada, mas Jesus está conosco. Uma 6ª vez, que é a que nós vamos tratar aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a última está em João 15:1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu gostaria só de 2 pontinhos sobre essa que eu acho fantástica. Videira, por que Jesus usa a expressão videira, que é a uva? A uva sozinha ela é muito pequenininha, ela produz muito pouco. Mal mata a nossa vontade de chupar uma uva, mas a uva é produzida em cachos. E o cacho tem o formato do coração, nos mostrando que nós somos muito mais fortes quando nós estamos em coletividades, utilizando o nosso sentimento. E meu pai é o agricultor.
né, mostrando que há um processo para tudo. Às vezes a gente tem a velha ilusão de que vai acontecer um marco na nossa vida e a partir dali nós seremos uma pessoa completamente diferente. Nós podemos mudar as nossas proposições, mas teremos que trabalhar muito, porque o agricultor, ele trabalha com processos. Qualquer planta exige, né, um trabalho para que ela forneça os seus frutos. Né, foram essas as 7 vezes com grandes objetivos do Mestre Jesus para nós. E em que contexto Jesus nos falou sobre ser caminho, verdade, vida? Esse contexto é muito importante para os cristãos e muito importante, inclusive, para a doutrina espírita. O capítulo 14 do Evangelho de João, onde está, é o capítulo em que Jesus anuncia o Consolador prometido, logo depois que ele disse, né, essa frase que ele se definiu como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estudamos sobre o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que vem, né, aclarar os ensinamentos de Jesus e dizer aquilo que ele não pôde dizer naquela época. Né? O Consolador vem trabalhar e muito, né, os ensinamentos de Jesus. Mas esse capítulo 14, né, ele se inicia, né, com a Santa Ceia, a passagem que nós conhecemos como Santa Ceia, a última Páscoa em que Jesus celebrou com seus discípulos. Antes ele já tinha lavado os pés dos discípulos, dando prova de humildade. Logo após, né, a Santa Ceia, Jesus ele enuncia o novo mandamento, né, ele amplia a noção de amor, ele fala, antigamente ele havia falado, né, amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, e agora ele fala, amai-vos como eu vos amei. Ele estava sabendo, informando os discípulos que ele estava se entregando em sacrifício, e era esse amor que ele estava pedindo para eles. Anuncia a negação de Pedro, né, e ele inicia então o sermão do cenáculo, que é o maior sermão dos evangelhos. Ele tem 4 capítulos no Evangelho de João, né, que é logo após a Santa Ceia. Iniciando, ele vai dizer exatamente, né, ele vai falar para os discípulos, né, não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque Jesus estava dizendo que ele ia ser crucificado e morto. Ele fala, olha, onde eu vou, prepararei um lugar para vocês. Então Tomé pergunta, nós não sabemos aonde vai. Ele fala, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é um contexto muito rico que nós celebramos todos os anos, né, aqui na nossa cultura cristã. Sim. E como que nós podemos entender Jesus como caminho? Caminho. Caminho é um percurso entre 2 pontos. Nós vemos na doutrina espírita, Livro dos Espíritos, questões 115 e 116. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, questão 115. Todos nós chegaremos à perfeição, questão 116. Perfeição relativa, nós aprendemos, nenhum de nós será como Deus, mas nós teremos, né, nós deixaremos os nossos vícios. Também aprendemos, né, uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então o caminho nós vemos que é sair dessa simplicidade e ignorância e chegar até Deus, né, até a perfeição, até atingirmos, né, um ponto em que os defeitos eles não estarão conosco. Né? Mais que isso, né, o caminho ele é um trajeto, mas ele precisa ser trilhado. É preciso que nós saiamos do lugar, é preciso que nós façamos aquilo que precisa ser feito. Ação, trabalho, atividade. A doutrina espírita também nos ensina muito isso. E Jesus também ensinou. Nós não conhecemos nenhuma passagem de Jesus em que ele está deitado na rede, em berço esplêndido. Jesus, ele sempre estava trabalhando, desde jovem. Aprendeu o ofício com seu pai, foi uma pessoa comum na época em que ele vivia e estava sempre trabalhando, sempre ensinando, sempre ajudando o tempo todo. Jesus também nos chama, quando ele se autodenomina o caminho, ele nos chama a atenção a respeito do trajeto, a importância do trajeto. Às vezes nós saímos de um lugar e vamos para outro e não percebemos que durante o trajeto há inúmeras paisagens belíssimas que nós podemos, né, aproveitar. Para nós também. O dia de hoje ele é importantíssimo. Nós convivemos com pessoas, nós passamos por situações que são belíssimas. Então, a importância de se aproveitar cada momento.
nós vamos ver que através da nossa história, Deus nunca nos deixou órfãos. Sempre existiram pessoas próximas ou não próximas nos ensinando, né, inúmeras formas de viver bem. Um outro ponto, quando Jesus fala, eu sou o caminho, né, nós vamos ver que existem vários caminhos que são apresentados para nós. Nós temos, a vida muitas vezes nos ensina que nós devemos ir para fazer determinadas coisas. Às vezes nós ensinamos, por exemplo, para os nossos filhos, que para vencer na vida, eles têm que fazer aquilo que for necessário, independentemente das cabeças que eles tiverem que pisar, por exemplo. Mas Jesus vai dizer, não, eu sou o caminho, eu sou aquele que precisa ser trilhado de forma correta. Eu sou aquele que a lei de Deus recomenda que se faça. Um outro ponto importante aqui, já para a gente finalizar, o caminho é algo constante. Nós precisamos vivenciar Jesus o tempo todo. Nós precisamos abandonar a nossa velha prática de que nós somos cristãos um dia por semana, uma hora, quando a gente vai no nosso templo. Jesus tem que estar conosco em todos os ambientes, com todas as pessoas, em todos os momentos. Jesus, ele é modelo, ele é guia. Em doutrina espírita, na questão 625 do Livro dos Espíritos, vai nos dizer que ele é o nosso modelo mais perfeito que Deus ofereceu para nós. E verdade, verdade. Como entender Jesus como verdade ante tantas verdades existentes hoje? Verdade. Verdade é um conceito muito difícil, principalmente na atualidade. Hoje, nós recebemos um número de informações gigantescas o tempo todo. Qualquer um produz material e divulga. Então, trabalhar sobre a verdade é algo muito importante nos dias atuais. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 175, quando ele trata desse tema, vai falar sobre a verdade. Ele vai dizer que existem as verdades do mundo e existe a verdade de Jesus. Ele vai dizer que existem verdades nas religiões, existem verdades em desenvolvimento na filosofia, nas ciências em geral, nas sociedades, no campo político. Ele vai dizer, em linhas gerais, que nós ainda temos uma visão muito limitada a respeito da vida e nós precisamos reconhecer que é isso mesmo. Nós conhecemos muito pouco de nós próprios. Nós não nos lembramos, via de regra, da nossa última encarnação, que não é essa. Nós conhecemos muito menos ainda da vida do próximo. Nós conhecemos muito menos ainda da vida geral. Deus conhece a vida de todo mundo, todas as vidas de todo mundo. Ele está no comando de tudo desde todos os tempos. Isso faz, quando Jesus nos fala que Ele, e Emmanuel está explicando que Ele é a verdade, é nós observarmos o que Jesus fez e o que Jesus disse. Jesus, Ele não dava opiniões. Nós não vamos ver uma passagem do Evangelho em que Jesus disse, eu acho isso ou aquilo. Jesus enunciava leis. Conhecereis a verdade vos libertará. Como ela liberta? Há um jargão que nós utilizamos na nossa sociedade que a pessoa livre é aquela que faz aquilo que ela quer. Então ela fala, olha, eu agora não ouço mais ninguém, eu faço aquilo que eu quero. Mas os estudiosos vão dizer que é o contrário disso. Quem faz tudo aquilo que quer, ele não é livre, por um motivo muito simples. Quem faz aquilo que quer não controla o resultado que vai ter depois. Já quando nós fazemos aquilo que nós devemos, e Jesus era um homem do dever, nós conhecemos pela lei o que é que nós vamos receber depois. Nós controlamos o resultado. Em doutrina espírita, nós estudamos a respeito da vida no seu amplo aspecto. Então nós vamos estudar as histórias de pessoas numa encarnação X, desencarnou dessa forma, renasceu do outro lado daquela outra forma e assim sucessivamente. Ou seja, em Jesus, ele viveu para nos mostrar o seguinte, olha, a verdade
não é só isso que vocês estão vivenciando aqui agora, é algo muito maior. Então, não escolham, né, as suas proposições, as suas coisas, com base na matéria, porque senão nós podemos nos complicar e muito. E um último ponto sobre verdade, que nós já passamos en passant, é a missão do Consolador prometido. Emmanuel, ele vai dizer lá em Um Consolador, questão 271, que o objetivo da doutrina espírita é a tarefa da verdade. O que a doutrina espírita faz? Ela nos abre a vida. Ela nos mostra como a lei de Deus funciona. O Consolador prometido é o cristianismo redivivo. É o próprio Jesus renascido, né, através de inúmeros espíritos, para nos ensinar como a vida é de verdade. A doutrina espírita não engana ninguém. Ela fala, olha, você quer fazer as suas escolhas? Faça. Mas estão aqui todos os fatores. Não se engane, não se engane. As verdades do mundo, elas são parciais e às vezes elas podem colocar você em uma situação muito difícil amanhã. A doutrina espírita nos ensina, né, como você já fez referência, que ninguém sai da vida, né? O que então Jesus quis dizer como sendo Ele a vida? A vida dita por Jesus aqui, como você mesmo acabou de dizer, nós não podemos entender como o contrário de morte. Porque a morte, ela existe apenas para, né, a nossa parte biológica. Os corpos se transformarão, mas o espírito jamais deixará de existir. A vida aqui, Jesus dizendo eu sou a vida, é a forma como nós nos apresentamos cotidianamente. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Aqui nós conhecemos, por exemplo, a série Nosso Lar. Os dois primeiros livros viraram filmes. Então nós pegamos o primeiro, né, vamos lá lembrar do filme que a gente assistiu, ou do livro que nós lemos, né? André Luiz, ele foi colhido em um ambiente que era escuro, ele estava sujo. Lá havia pessoas sofrendo, gritando, gemendo, né? No jargão bíblico havia choro e ranger de dentes, né? O lugar era mal cheiroso, ninguém se ajudava. Jesus, né, ao contrário, ele saiu aqui, nós conhecemos o processo do Calvário, Jesus foi açoitado, pregado na cruz. No entanto, ele ressuscitou ao terceiro dia, esplendente de luz, ficou com os discípulos por dias, por um bom período, naquele, né, pós-Calvário, né, e ascendeu, né, ao plano espiritual maior, depois de dias, deixando uma gama de trabalhadores aqui na Terra que trouxeram o cristianismo para nós até hoje. Então, esta é a vida que Jesus está falando. É a vida em que nós nos sentimos vivos. Porque muitas vezes, até aqui mesmo, né, quantas vezes a gente está numa situação tão difícil que a gente fala assim, olha, eu não me sinto vivo, eu estou vegetando. Né? Nós estamos vivos do ponto de vista biológico, mas espiritualmente nós estamos na condição de mortos. Então a vida, essa é a felicidade que nós podemos vivenciar e Jesus vai nos explicar que ela pode ser hoje, mesmo com todas as dificuldades que o mundo possa nos apresentar. Os grandes expoentes da nossa história, inclusive o próprio Jesus, não tiveram moleza. A vida deles, física, não foi fácil, de muitos expoentes. Dos discípulos de Jesus, somente João morreu de velhice. Os demais morreram todos em condições muito difíceis. Mas nós conhecemos, pelos trabalhos da doutrina espírita, que nos traz inúmeros livros riquíssimos sobre a vida desses grandes expoentes, inclusive no plano espiritual, nós vamos ver que todos estavam vivos, plenos, limpos, cheirosos, alegres, sorrindo, e essa é a alegria que Jesus, essa é a vida que Jesus nos ensina que Ele é, né, que Ele nos oferece. Quantas reflexões importantes, né, Alex? Quantas referências bibliográficas você nos trouxe
Inclusive, nós convidamos a todos para que leiam, estudem, né, as obras básicas, principalmente do Espiritismo, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? Pois que essas obras trarão esclarecimentos muito importantes para todos nós. Muito obrigada, Alex. Eu que agradeço o convite. Muito Muito obrigado. obrigada mesmo. Nós convidamos a todos também para acessarem o site momento.com.br da Federação Espírita do Paraná, onde encontrarão mensagens muito importantes, muito consoladoras para todos nós. Agradecemos a todos que estão nos assistindo e lhes desejamos muita paz.